bem-vindos à terceira parte do Arrumando a Casa. A gente está continuando o nosso toque aqui, a parte 3, com a Mariângela Coutinho, essa linda pessoa que eu tenho aqui do meu lado, que é designer de interiores, homestager e também corretora de imóveis. O nosso assunto vai ser muito especial. Se você é arquiteto, designer, decorador, também corretor de imóveis, uma pessoa que quer realmente se especializar a fundo no nicho de homestaging, você tem que escutar o que ela vai falar para vocês, porque ela vai abrir a mente completamente e vocês vão ver que fazer um curso de homestaging é o que você precisa para ser, se você quer realmente ser um homestager que traz resultado para os seus clientes. Mariângela, estamos aqui na nossa parte 3. Muito Muito bom obrigada. continuar com você no Arrumando a Casa. Conta para a Ok. gente, fala então sobre a especialização. Você fez aula de homestaging enquanto você estava no seu curso de design de interiores, fazendo a faculdade de design de interiores, você teve essa matéria, e depois você fez mais cursos de homestaging. O que isso mudou na sua vida, na visão que você tem, né, do mercado para entrar no homestaging? Se você tivesse ficado só no design de interiores, teria sido, eu acredito que completamente diferente, não é? Totalmente diferente. Totalmente diferente. No design de interiores, a gente aprende, claro, né, técnicas do design para uma decoração, para uma casa aconchegante. Muitas técnicas que eu aprendi no design de interiores, eu aplico no homestaging. Sim. Muitas. Porque a gente utiliza no homestaging técnicas do design, do visual merchandising, porque a gente transforma aquele imóvel num produto. A partir do momento que o imóvel entra para o mercado imobiliário, ele é um produto, ele não é uma casa, um lar. Então, nós temos que, o corretor, às vezes, quando ele é um corretor assim que ele não conhece muito do homestaging, ele vende um imóvel, mas ele vende apenas o imóvel. Nós, quando vamos vender o imóvel, corretores que conhecemos o homestaging, nós preparamos o imóvel para o cliente ideal daquele imóvel. Então, o que acontece? Nós vamos mais no foco, a gente tem mais aquele olhar assertivo de quem vai comprar aquele imóvel. E isso, quem me ensinou não foi a faculdade do design de interiores. Quem me ensinou foi a minha especialização em homestaging. Exato. Então, eu uni técnicas do design com as técnicas do homestaging, que têm que andar juntas, porque nós utilizamos muitas técnicas, né? Eu utilizo muitas coisas que eu aprendi na faculdade com as técnicas que eu aprendi com você, por exemplo, Suzana, no curso que eu fiz o design. Então, elas andam juntas, mas a gente tem que ter em mente que o imóvel ele se torna um produto. Então, a gente tem que trabalhar o marketing, a gente tem que trabalhar o merchandising. Tudo isso faz com que o imóvel venda mais rápido. E quando acontece isso, assim, é claro, a indicação do cliente que vendeu o imóvel, que nós conseguimos vender o imóvel em tempo recorde, em tempo curto, em tempo rápido, a indicação dele para outros clientes, eu digo assim, a gente não precisa procurar cliente para vender imóvel, eles nos procuram, porque eles sabem que a gente faz um trabalho diferenciado. Então, eu estou tendo esse reconhecimento hoje, porque os clientes me procuram dizendo, eu sei que você faz um trabalho diferente no imóvel, eu quero vender o meu imóvel, você pode me visitar? Então, isso é uma coisa que o mercado está acordando já para isso, sabe? E os corretores que não querem ser os stagers, corretores stagers, eles precisam, eles já estão vendo a necessidade de fazer parceria com stagers. Então, por isso que eu digo, bato na tecla, o homestaging é um caminho sem volta. Não adianta, porque a hora que a pessoa acordar, é isso aí. Então, se você está começando a assistir o Arrumando a Casa com a Mariângela Coutinho, volta e assiste a parte 1 e a parte 2, porque ela fala muita coisa muito interessante e curiosa sobre o mercado imobiliário
e o home staging juntos, viu? Maria Ângela, e me diz uma coisa, existe alguma habilidade que a pessoa precisa ter para se tornar home stager, como, por exemplo, a gente sabe que um corretor de imóveis, ele tem que ser um bom vendedor também. Lógico, ele tem que saber trabalhar o marketing, ele tem que saber trabalhar. E o home stager, o que que ele precisa, além de saber as técnicas de design de interiores, de merchandising? Como que ele lida com o cliente dele? Ele precisa, porque ele vai cutucar, não é verdade? Você vai cutucar o seu cliente que está vendendo imóvel, você vai chegar na casa do seu cliente, você vai falar o que ele às vezes não quer escutar, mas você precisa ter um jeito para isso, não é? Você não pode chegar lá e falar: olha, essa foto sua aqui tá horrível. Você vai ter que explicar quais são as habilidades assim a mais que o homestager tem que ter para trabalhar com com o vendedor do imóvel. Sabe, Suzana, eu tenho uma frase que eu levo para a minha vida. Não é o que você fala, mas é como você fala. Então, eu falo para o proprietário do imóvel que a gente precisa mudar isso, e eu explico o porquê daquilo. Tudo, como eu disse, tudo tem um porquê. Eu jamais vou chegar e falar, nossa, essa coach é ultrapassada, porque existem gostos e gostos. E a gente tem que ter na cabeça que quem vai entrar naquele imóvel é uma pessoa que gosta de vermelho, de azul, a outra pessoa que gosta só do branco, a outra que gosta do preto. Então, a gente tem que explicar isso para o proprietário, que a casa dele tem que estar preparada para quem vai comprar. Então, você tem sim, você tem que saber falar, você tem que saber explicar, tá? Não adianta falar em técnica, muita técnica, porque o cliente não vai entender. Você tem que falar na linguagem dele. Olha, seu Antônio, sabe? Aquele jeito. Você tem que pegar o cliente no colo, explicar o porquê de cada coisa. Eu faço isso, eu gosto de fazer isso. Eu entro na história da pessoa, eu tento entender a necessidade dela em estar vendendo imóvel, porque às vezes ela está passando por dificuldade financeira, às vezes teve um luto na família, às vezes ela está com uma situação nada agradável. Então, ela já vem com essa dor, né? Ela já vem com aquela ferida ali, vamos dizer. Então, eu tenho que ajudar ela. Eu vejo que eu preciso ajudá-la a Certo, vender o imóvel. Então, eu tenho que explicar para ela o porquê que eu estou fazendo de tudo que eu estou fazendo. Né? exato. É um produto que eu estou transformando, mas é a casa dela, que ela levou a vida, quantos anos para comprar um É, imóvel, né? Então eu não exato. posso chegar e falar para ela, olha, nós precisamos fazer isso porque isso vai vender. Não, a gente tem que ter jeito. É aquilo que eu falo, saber falar, saber explicar, falar para ele o porquê daquilo, o porquê daquele outro, né? E pegar mesmo no colo. Eu falo e repito, a gente trabalha com amor, a gente tem que levar coisa boa para aquela pessoa que está vendendo a casa, a gente tem que levar o coração para aquela Sim, pessoa. sim. Eu tenho isso comigo e é isso que tem dado certo. Então, pelo que você fala, né, e eu vou falar para as pessoas que estão nos assistindo, uma das habilidades que é muito importante e que você também aprende quando você está fazendo um curso de homestaging é a Sim, psicologia. Porque a psicologia, na verdade, a psicologia, ela está em tudo em nossas vidas. Só que é uma psicologia aplicada a como você vai lidar com o seu cliente comprador e também, com o mais importante, o vendedor, sim, tá? No curso você aprende essas duas psicologias, que são completamente diferentes, porque quando a gente está trabalhando, né, no dia a dia, o que que a gente fala? E no nosso curso também, existem objetos que ofendem, só que você não pode chegar na casa do seu cliente, né, Mariângela, e falar: nossa, essa foto vai ofender a pessoa que entra aqui. hum, O cliente, ele não vai escutar essa palavra como uma palavra normal que a gente usa no nosso dia a dia. Por isso você não pode falar. Então, existem modos, como
Mariângela acabou de falar para a gente, existem modos para conversar com o cliente, isso é tudo. E isso transforma a sua venda, o seu trabalho, em algo assim, maravilhoso e que vai te levar a mais indicações. Mariângela, tem mais alguma coisa que você quer complementar sobre por que se especializar em homestaging, por que que é tão importante e como que isso transforma a vida das pessoas e transforma a vida de quem é homestager, quem vai fazer o serviço de homestager. Você não vê mais, né, os imóveis com a mesma cara, não é verdade? Não, não. Você não consegue. Eu, pelo menos, eu não consigo vender um imóvel sem antes eu colocar a mão. Eu não consigo mostrar uma fotografia para um cliente comprador de um imóvel que eu não tenha passado por lá. É transformador, sabe? Você consegue, você enxerga a diferença. Mostrar um imóvel que você fez o homestaging e mostrar um imóvel que não foi feito o homestaging. A aceitação é nítida, então eu não consigo, é transformador. É por isso que eu digo, você tem que entender, você tem que estudar, você tem que conhecer a técnica. Não é simplesmente como algumas pessoas pensam, colocar um vasinho, colocar uma almofadinha, colocar um tapete. Não é isso. São técnicas diferentes. Então você tem que entender o porquê, estudar o porquê. É tudo que eu digo. Estude o homestaging para poder aplicar, para poder ter sucesso. Exatamente, porque existem, a gente sabe que existe no mercado hoje em dia pessoas e empresas que falam que fazem homestaging, certo? Mas na verdade elas não estão aplicando as técnicas corretamente. E o que acontece? Isso não é bacana para o trabalho da pessoa que já estudou homestaging, que é especialista em homestaging, porque a gente perde o nosso valor. Uhum, O imóvel passou por um homestaging, mas na verdade ele não passou pelo processo ideal do homestaging. E o imóvel ele demorou para ser vendido. Então o uhum. homestaging não funciona. Não funciona porque essa pessoa ou essa, vamos dizer, essa pessoa, a empresa que fez esse serviço não tem o treinamento ideal, Sim, correto? exato. E existe muito Corretíssimo. por aí. Então, eu acho que também, para quem está assistindo e está querendo contratar um serviço de homestaging, tem que saber quando que a pessoa estudou, onde que ela estudou, se ela realmente tem uma formação em homestaging, né, Mariângela? Sim, sim, exatamente. É, procura, faça como eu fiz. Eu fiz uma busca pela internet, sabe, Suzana? Eu pesquisei, eu fui em busca, eu procurei, eu fui. E eu cheguei num curso que eu vi que não é simplesmente uma pessoa falando do que não entende. Quando você trouxe o homestaging para o Brasil, você já fazia isso lá fora. Então, você trouxe com propriedade. Foi por isso que eu decidi seguir você, fazer o teu curso e me inspiro em você, porque você sabia do que você estava falando, você sabe do que você está falando. E quando a gente faz uma coisa que a gente tem conhecimento, que a gente tem propriedade, é totalmente diferente de alguém que, eu sou isso, vou fazer aquilo. Ou você faz bem feito ou você não faz, Exato. sabe? Ou você faz a técnica como tem que ser feita, ou você não vai ter retorno. Simples assim. É, Então, busque o que realmente é, busque na fonte o que é o homestaging. Siga o que realmente é. Às vezes as pessoas podem até pensar, está puxando o saco, mas não é, Suzana. Vou falar em público. Eu admiro muito seu profissionalismo, eu obrigada. admiro muito a forma como você trabalha o homestaging. Eu me inspiro em você e eu sigo você. Então, Obrigada. eu estou tendo sucesso graças a você. Então, Não fala assim, é Ana. verdade, Fico até. mas é certo, eu aprendi muito com você Obrigada. e aprendo a cada dia. Então, o sucesso vem quando você sabe o que você quer e o que você faz. É assim Isso que eu é. vejo as coisas. É verdade. Então, se você quer seguir nessa especialização, gente, faz um curso, se especialize, estuda, estuda, estuda. Veja aqui o exemplo que a gente tem da Mariângela,
que é assim sensacional. Ela começou, ela teve dificuldades, mas ela não desistiu. Ela batalhou, se tornou uma corretora de imóveis para poder atuar também como homestager. E agora ela está tendo muito sucesso. E para quem mora na região de São José do Rio Preto e quer vender um imóvel, procura a Mariângela, que ela vai fazer um trabalho sensacional no seu imóvel, viu? Eu garanto isso para vocês. Mariângela, Muito obrigada. te agradeço tanto por ter passado esses minutos comigo aqui no Arrumando a Casa. E a gente vai ter mais uma entrevista com você, porque a gente tem muito ainda o que conversar. Agradeço mais uma vez e muito sucesso para você. Gente, sigam a Mariângela. O Instagram dela é super fácil, eu vou colocar aqui na tela, Mariângela Coutinho, _. É só isso, olha que fácil de guardar. E podem seguir também o meu, Suzana Dami, _staging. O meu é um pouco mais complicado, por isso que eu vou pôr aqui na tela. E também a Stage em Casa, que é a sua escola de homestaging aqui no Brasil, tá? E inscrevam-se na nossa página do YouTube, Stage em Casa e Suzana Dami Staging e Interiores, para você acompanhar o Arrumando a Casa e muito mais conteúdo que vem por aí, tá bom? Mari, mais uma vez um beijo e agradeço demais a sua presença aqui. Foi muito bom falar com você. Eu Espero que que todos tenham agradeço o gostado. convite, agradeço imensamente o convite, fico muito lisonjeada em fazer isso, fazer um bate-papo desse com a minha mestra. Ah, Obrigada mesmo, obrigada a todos. E eu estou aqui à disposição para o que precisarem, tá bom? Se quiserem trocar ideia, bater um papo, tirar dúvidas, podem entrar em contato, terei o maior prazer em falar com vocês. e Muito ela está obrigada, mesmo. Suzana. De nada. E ela está e ela é muito solícita. E, gente, aguardem o próximo Arrumando a Casa com outro convidado muito especial. Até mais. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada.